Bom dia, todos estão bem? Espero que sim. Vamos iniciar aqui a nossa correção da prova de História, prova que aconteceu no dia 14 de setembro. Então vamos para a primeira questão. Eu relembro a vocês que essa prova de História ela contemplou só dois elementos estudados, que foi a República e a monarquia da Roma da Antiguidade. Então, a prova toda versou sobre esses assuntos. Vamos estudar aqui, vamos observar a primeira questão. 1. Sobre a Roma da Antiguidade, é correto afirmar. Roma foi fundada na região do Lácio, que era habitado por latinos e por etruscos. Certíssimo, gente. Isso aqui está correto. Vamos ver as demais opções, já sabendo que a letra A está correta. Realmente, nós estudamos isso, consta do módulo e consta da nossa videoaula que Roma foi fundada na região do Lácio, por latinos e etruscos. Então, sabidamente, essa afirmativa está correta. Vamos ver a afirmativa B. Os latinos eram poderosos comerciantes, fabricantes de tecidos e combatiam a pirataria. Olha o erro aqui, ó. Combatiam a pirataria. Os latinos praticavam a pirataria. Não combatiam, eles praticavam a pirataria. Então a alternativa B, com certeza, está errada. Os etruscos foram responsáveis pela extinção da primeira forma de governo de Roma, a monarquia. A monarquia, o primeiro sistema de governo de Roma, ela foi, em sua boa parte, mantida pelos reis etruscos. Então isso está errado também. Vamos para a letra D. Há também uma explicação lendária para o surgimento de Roma no cenário mundial, que foi criada por Tito Livio e também por Virgílio, um general grego. Virgílio nunca foi general grego, então essa aí está errada também. Mediante a análise das afirmativas, a alternativa correta, sem sombra de dúvida, é letra A de anão. Então, letra A de anão. Vamos para a questão 2. Questão 2. Na monarquia, a função judicial e religiosa era executada pelo rei, pelo monarca. Vocês devem lembrar que essas duas funções eram funções que cabiam ao rei, cabiam ao monarca. Vamos para número 3. Sobre a sociedade romana no período monárquico, é incorreto afirmar. Gente, nós estamos no período da monarquia. Ele está perguntando sobre monarquia e está querendo a alternativa incorreta. Vamos analisar as afirmativas. Os escravos constituíam a maior parte da população e desempenhavam diferentes funções na sociedade romana. No período da monarquia, quem constituía a maior parte da população não eram os escravos, eram os plebeus. A gente deve lembrar que os escravos vão se tornar uma parte muito grande da população quando se acelerar o processo de expansão territorial romana através de conquistas militares. No período da monarquia, a maior parte da população não era escrava, era plebeia. Vamos ver a letra B. Os plebeus não eram considerados cidadãos de Roma, então não poderiam participar de cargos públicos nem da Assembleia Curial. Suas famílias não eram legalmente reconhecidas. Essa aqui está certa. Né? Essa aqui está certa. Então, observa, ele quer a incorreta. Nós já encontramos a incorreta de cara aqui, ó. De cara, porque no período da monarquia, a maior parte da população era plebeia. Analisamos a afirmativa B e descobrimos que ela está correta. Vamos ver a C. Os clientes se associavam aos patrícios, eles lhes prestavam diversos serviços pessoais em troca de ajuda econômica e proteção social. Corretíssimo? Os patrícios descendiam dos lendários fundadores de Roma, da antiga Roma, né? Sendo proprietários das maiores porções de terra. Corretíssimo? Os patrícios não pagavam impostos e podiam eleger senadores. Corretíssimo. Né? Então, já que ele quer a incorreta, e estamos falando do período da monarquia, a resposta é letra A. Por que letra A? Porque no período da monarquia, a maior parte da população era constituída de plebeus e não de escravos. Ok?
Vamos para a questão de número 4. O último monarca romano, foi, estudamos Tarquínio Soberbo. Tem Tarquínio Soberbo aqui? Não. Ah, mas tem Tarquínio Prisco. Mas esse aqui, meu filho, foi pai do Tarquínio Soberbo. Então não é ele. O último monarca de Roma é Tarquínio o Soberbo. Então, já que não aparece, a resposta correta é a letra E, de escada. Vamos para número 5. Entre os motivos que levaram o Senado a depor o último monarca, podemos citar. Vamos ver os motivos que levaram o Senado a depor o último monarca. O último monarca, Tarquínio Soberbo, não esqueça. Pelas constantes maus tratos à classe plebeia que se revolta e foge... Não, isso aí é no período da República, lembra? A revolta dos plebeus, eles fogem para as montanhas, mas isso acontece na República. Por favorecer os plebeus com a intenção de utilizá-los em uma revolta contra o Senado. Aqui está correto. O nosso amigo Tarquínio Soberbo, ele queria acabar com a influência política do Senado e queria governar de maneira absoluta Roma. Só que, para conseguir fazer isso, ele teria que eliminar o poder e influência do Senado. Então ele começou a favorecer a classe dos plebeus, que era a maior parte da população na época da monarquia, com a intenção de, com o apoio desses, criar uma revolta e eliminar o Senado. Então, a B está certíssima. Vamos ver as demais letrinhas aí. C. Por favorecer... Não, isso ele não favoreceu. Favorecer escravo, também não. Então, a resposta correta da questão de número 5 é letra B de bola. Agora vamos para a República. Sobre a República, é correto afirmar. A Assembleia era formada pelos cidadãos pobres, os plebeus. Corretíssimo. Os magistrados mais importantes são os cônsules. Corretíssimo. Os potestadas administravam polícia e justiça dentro da cidade. Corretíssimo. Os pretores administravam a justiça. Gente, me desculpa, eu estou com uma dor de garganta danada. Me perdoem, viu? Então tá difícil até para falar. Os pretores administravam a justiça, corretíssimo também. Resposta certa, letra E, todas estão corretas. Perfeito? Vamos para número 7. Em sua primeira revolta, os plebeus exigiam o direito de veto aos atos do Senado, certo. A possibilidade de não pagar impostos, assim como... Não, eles não exigiram isso. A possibilidade de ter suas propriedades, não ter suas propriedades confiscadas pelos senadores quando estivesse servindo, e também não pediram isso. A possibilidade de ocupar a função, também não pediram isso. Todas estão corretas? Não, gente. Na primeira revolta, cuidado, a gente está falando da primeira revolta. O que eles pediram foi um direito de veto aos atos do Senado. Tá? Vamos. Então, a resposta da questão 7 é a letra A de Amélia. Resposta da questão de número 7. 8. As guerras púnicas têm início com... As guerras púnicas, nós estudamos, são as guerras entre os romanos e os cartagineses. E ela se inicia com a invasão romana à colônia cartaginesa de Messina. Esse fato aqui, ó, dá início às guerras púnicas. Tá? Todos os demais aqui estão errados, porque o fato que dá início às guerras púnicas é esse aqui. Ok? Vamos para o número 9. Número 9. Como consequência das guerras púnicas, podemos citar. A grande consequência das guerras púnicas foi o controle comercial do mar Mediterrâneo pelos romanos. Né? Então, os romanos dominaram o Mar Negro. Não, aí está errado, né? A B, a expansão romana pelo território mediterrâneo. A expansão romana pelo território do Mediterrâneo Ocidental, que era a Península Ibérica e Gália, última fronteira que viria a garantir o total controle do mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam de nosso mar. Certíssimo. É a B, gente, sem sombra de dúvida. A morte de todos os cartagineses, por incrível que pareça, não morreram todos. Alguns foram levados como escravos. O aumento do clientelismo, pois os patrícios, após a conquista
e total destruição se apossaram de suas riquezas, se tornando hábitos consumidores de todo tipo de luxo, riqueza e prazer. Não. Então, aqui, gente, a expansão romana pelo território do Mediterrâneo Ocidental. Tá? Uma das consequências foi essa. Certo? Bom, resposta correta da questão de número 9, letra B de bola. Sobre o período da República, correto afirmar. Nesse período, os irmãos Graco tentaram impetrar uma ditadura militar. Ao Senado, ambos foram... Não. Quem botou aí ditadura militar não foram os irmãos Graco. Foi Mário, general Mário e general Silas, se vocês lembram bem. Então, errado. O período de lutas entre os próprios generais, sendo que a mais famosa foi entre Marco Antônio e Otávio, ambos pertencentes ao primeiro triunvirato. Bom, vocês sabem que tanto Marco Antônio como Otávio pertencem ao segundo triunvirato. Então, a B está errada. C. O primeiro triunvirato composto por Marco Antônio já está errado, nem precisa continuar. Otávio tornou-se o único governante de Roma com excelente exército, governou até sua morte em 44 a.C. Bom, Otávio tornou-se governante de Roma não foi só por causa do excelente exército, ele contava com o apoio da população romana, que não suportava mais o Senado, sua corrupção e por aí vai. Né? E Otávio ele passou a ser endeusado como o maior general romano da época, depois que ele acaba com Marco Antônio e reconquista o Império do Oriente. E o Otávio ele vai morrer em 14 a.C., não em 44. Então, a 10ª questão, a resposta correta é letra E de escada. Gente, espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, me coloco à disposição dos senhores através da plataforma. Vocês podem enviar suas dúvidas para a plataforma, pelo e-mail da plataforma, e eu vou ter um imenso prazer em dirimir essas dúvidas. Tá ok? Agradeço a todos, desejo a todos um bom dia e que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias.